A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos gravando mais uma pré-aula da nossa Assembleia de Deus Canoas Norte, onde nós estamos encerrando o terceiro trimestre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com muito aprendizado, conteúdo maravilhoso da parte do Senhor. E é com muita alegria que nós agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Nelson Freitas, e também ao nosso querido coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Assembleia de Deus Canoas Norte, que é o nosso querido evangelista Rudinei, que tem pastorado aí esses professores, juntamente com a irmã Diana, a tia Diana da nossa Assembleia de Deus Canoas Norte. Então, são os coordenadores, e nós louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor, que tem feito um brilhante trabalho diante de Deus. E aprove ao Senhor essa oportunidade, então, de nós estarmos aqui falando sobre a lição de número 13, de 24 de setembro de 2023, o mundo de Deus no mundo dos homens. Bem diferente, né? Bem diferente do mundo dos homens no mundo de Deus. Isso jamais será possível, o mundo dos homens no mundo de Deus. Ainda que os homens queiram inovações, ainda que os homens amontoem comichões nos seus ouvidos, mas não será possível. Mas o mundo de Deus chegou até os homens através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No texto áureo desta lição de número 13, nós encontramos: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, né? Então, meus amados, nós aprendemos muito sobre os princípios, a moral, a ética, em todas as lições dessa revista. Ainda que a ciência se multiplique, ainda que o mundo da tecnologia esteja muito avançado, além do que nós imaginávamos há 30, 40 anos atrás, como seria, está muito além, eu creio, da imaginação de todos nós. Porém, a Bíblia nos alerta que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então, devido à iniquidade, o pecado, o amor esfria, a incredulidade aumenta. Nós ouvimos muito falar e estamos ouvindo sobre o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, que se levanta contra tudo que é de Cristo, é anticristo. Mas Deus tem levantado os remanescentes. Ainda existem os atalaias da última hora da igreja sobre a face da terra. E o profeta Malaquias, ele diz: e outra vez então vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então nós precisamos estar na dispensação da graça, né? A igreja deve refletir os valores do reino, o reino de Deus, neste mundo. O mundo jaz no maligno, mas os servos do Senhor, aqueles pecadores que se arrependeram dos seus pecados, e pelo poder do sangue precioso de Jesus, vertido na cruz do Calvário, então, que foram purificados de todo o pecado, o Senhor lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, para nunca mais trazer em rosto, porque somos pecadores arrependidos. Então, esse Jesus maravilhoso trouxe essa tão grande salvação, essa tão grande redenção até nós, né? Então, se nós guardarmos os princípios, se nós valorizar aquilo que Deus deixou para nós, para que nós possamos desfrutar depois em toda a eternidade, se nos apresentarmos ao Senhor no momento em que nós nos encontrar com Ele, como pecadores arrependidos, como servos que servem a Deus, então nós temos a eternidade para desfrutar. Ainda que o mundo político e até a própria natureza está gemendo como aquela que está para dar à luz. Próximo da volta de Jesus, rumores de guerra, terremotos, pestilências. Quando se descobre a cura para uma enfermidade, vem outra pior.
Isso tudo anuncia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia veio, palmilhou a face da terra para trazer a salvação, para religar o homem com Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe. O Evangelho de São Mateus está ali no capítulo 1, versículo 21 até o 23. E ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, ainda que ele tenha nascido de uma virgem, ainda que esta virgem o concebeu, depois ela não permaneceu virgem, até porque também ela teve tudo normal dentro do seu casamento com José, aonde a serva do Senhor, a serva fiel do Senhor, escolhida por Deus para gerar o seu unigênito, Maria, depois ela teve relações com José, como qualquer casal normal que serve ao Senhor, teve seus filhos. Então, meus amados irmãos, o nosso único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ele nasceu desta virgem. E ele chegou no mundo pecaminoso, no mundo corrompido pelo pecado, porém, ele habitou e viveu aqui sem pecar. Ele nos deixou o legado de uma vida de um servo, o exemplo do servo fiel, o servo perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E Paulo escreve aos Gálatas no seu capítulo 4, versículo 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, somos co-herdeiro e vamos herdar através de Jesus Cristo, através da obra que o Espírito Santo fez na nossa vida, uma obra de arrependimento, de transformação, de mudança, de conversão. Íamos numa direção para baixo, para a eternidade sem esperança de ver Deus. Agora nós convertemos para o alto, para os céus, de onde vem a nossa redenção. E a nossa chegada é mais importante do que a arrancada. No momento que nós partirmos, quer seja vencendo o último inimigo, que é a morte, ou quer seja pelo arrebatamento da igreja, que está muito próximo, os sinais, como falei, tanto político quanto naturais, céus e terra anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso encontro com Ele precisa ser naquele momento de comunhão, naquele melhor momento nosso com o Pai Eterno. E Jesus Cristo veio proporcionar isso, a oportunidade do homem ser religado ao Senhor, deixar de ser escravo do pecado, deixar de ser escravo das paixões, dos desejos e se tornar co-herdeiro de Cristo em todas as coisas. Porque este amigo, ele nos colocou no seu testamento, né? Então, é muito importante nós nos lembrarmos que Jesus veio trazer a salvação. Se houver arrependimento, então há salvação, porque é chegado o reino dos céus. Isso podemos ver afirmado ali em Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, meus amados irmãos, esse arrependimento é necessário. E o Espírito Santo muitas vezes ele clama lá no interior do homem, no interior do ser humano, da criatura. Como alguém que dissesse assim: deixe de ser criatura, passe a ser filho, passe a ser co-herdeiro em todas as coisas.
Existe uma eternidade preparada. Se você aceitar ser templo do Espírito Santo, o sacrifício já foi feito e foi perfeito. O nosso Senhor e Salvador, Ele deixou aquela cruz manchada com o seu sangue precioso, para que nós tivéssemos a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida purificada, transformada, lavada, remida. Ele é o nosso remidor, remida no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo, ele faz continuamente um apelo em nossas vidas para que haja arrependimento, para que o caráter de Cristo, a mente de Cristo, possa se aflorar em nós. O reino de Deus no mundo, no tópico 3.2, o reino de Deus chegou através de Jesus. Só que o homem, ele muitas vezes ele quer colocar o mundo sem Deus no mundo de Deus, e não é possível. Mas o mundo de Deus veio para o homem. E se o homem entrar nessa profundidade de se converter, de se deixar ser transformado, então, nós vamos ver aqui no capítulo 3, no ponto 13 e 2 aqui, desta lição, no tópico 1, 13 e 2, a palavra metanoia, né, que vem do grego, usado para arrependimento, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado, ou seja, voltar-se para Deus, uma nova criatura, uma nova conduta, mudou as coisas, houve um novo nascimento, estamos nascendo da água e do Espírito a cada dia que nos aproximamos mais do Senhor. E o homem nascido da água e do Espírito, ele tem vida e vida em abundância, ele tem intimidade com o Senhor, ele vai ter momento de oração, momento de leitura da palavra, é como a corça que está clamando pelas águas. O homem que é transformado por Deus, tocado pelo Senhor e que se deixa ser mudado pelo Espírito do Senhor, que passa realmente a integrar a família da fé, tornando-se filho de Deus pelo sacrifício perfeito de Jesus. É uma graça, a salvação é de graça, mas ela custou um alto preço, custou o unigênito de Deus, entregando, doando a sua vida e morrendo com morte de cruz, para que nós fôssemos transformados e pudéssemos ter a oportunidade de novamente ser ligado a Deus. Deus sempre quis estar próximo do homem. Ele se manifestou através da coluna de fogo, lá quando o povo saiu do Egito, que simboliza ali também um novo nascimento, uma nova vida, que o povo deixava de ser escravo do Egito, saiu do meio dos deuses pagãos, saiu do meio da idolatria, da luxúria, do mundo sem Deus, para se voltar para Deus. Então, durante o dia, ele guiava por uma nuvem o seu povo e à noite por uma coluna de fogo. Hoje ele enviou o Consolador amado, o Espírito Santo, para estarmos mais próximos da Trindade Santa. E daqui a pouco o Espírito Santo vai envolver a noiva do Cordeiro, os pecadores que se arrependeram dos seus pecados, que guardaram os princípios de Deus. Esses serão levados até o Senhor. E aqueles que já aguardam a ressurreição, breve, muito breve, receberão um corpo de glória. Aleluia! Jesus Cristo é poderoso e Ele é o Salvador da humanidade. Se houver arrependimento, então nós começamos a dar ouvido à voz do Senhor. Nós sentimos a necessidade de orar, de jejuar, de ler a sua palavra, de desfrutar das suas bênçãos e também de nos guardar, de fugir da imoralidade. O Senhor nos dá graça para fugirmos dos desejos e das paixões carnais e mundanas. E nós começamos a valorizar os princípios de Deus. Porque toda vez que o homem quebra os princípios do Senhor, ele quebra a sua aliança com Deus.
E se nós quebramos os princípios que o Senhor nos ensina, que a palavra de Deus, esta carta de amor que é a Bíblia Sagrada, esta biblioteca de livros sagrados que nos levam para a eternidade ao lado do Senhor, é como o mapa do grande tesouro, nos leva para esta tão grande redenção. Quando nós quebramos os princípios, nós quebramos a aliança com o Senhor. E se nós quebrarmos os princípios e quebrarmos a aliança com o Senhor, isto vai nos colocar na eternidade sem a esperança de ver Deus e estar para sempre com o Senhor. Então é muito importante essa nova conduta, essa nova vida, esse novo segmento na nossa vida, caminhando para a eternidade. E somente o arrependimento e a fé nesta obra expiatória perfeita e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Romanos 3, 23 até o 25. Então, meus amados irmãos, por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo, conforme Mateus 24, 14. Por isso estamos aqui falando nesta pré-aula, a importância de você ser zeloso, humilde, ter boas obras e se desviar do mal. Isso é muito importante. O cristão ele precisa botar o capacete da salvação para não esquecer que é muito importante manter a sua mente saudável, ligada com as coisas que edificam, com as coisas que vai trazer crescimento, para não perder tempo desta existência, tempo nesta terra, com as coisas que nos levam para longe de Deus e que quebram a nossa aliança com o Senhor. Então, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, porque se há dois caminhos, há dois senhores, ou servimos a Deus ou não servimos, não tem como servir a Deus e ao príncipe desse mundo. Amados irmãos, é muito importante nós observar esses valores do reino, viu? Do Sermão do Monte, muito importante, porque isso vai nos dando respaldo, bagagem, e nós vamos nos tornando cada vez mais servo, mais fiel. Cada dia que passa nós vamos pecando menos e cada dia que passa nós vamos sendo mais obedientes, né? Satanás criou a desobediência e a rebeldia. Então que Deus nos guarde desse tipo de situação, desse tipo de mal, né? De mal, que possamos dominar o nosso mal, né? E deixar que Deus faça habitação em nossas vidas, que possamos ser aqueles que levam a presença de Deus através do seu Espírito Santo. Um esforço contínuo para nós ser fiel, zeloso, ter boas obras e se desviar do mal. Porque fomos libertos por Cristo. E nós encontramos na palavra do Senhor em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos caminhando no Senhor. Ele é a verdade. Que possamos estar guardados no Senhor, no seu precioso sangue. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E Deus enviou o seu Filho, viu? Para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Isso aí nós estamos vendo no tópico 2. As bênçãos de uma vida no reino. Então, isso é muito importante, tá? A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então, tanto a igreja, no coletivo, quanto nós, no individual, devemos viver para que o nome do Senhor seja glorificado, louvado. Então, nós vivemos para a glória de Deus. Isso é importante. Tá? Estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? O Pai, o Filho e todo o exército celestiais estão nos observando. Então, é lindo isso aí. Sem contar os sinais que estão seguindo aqueles que creem no nome do Senhor.
que Deus usa para orar pelos enfermos, para levar outras vidas ao arrependimento, porque aquele que dá crédito à pregação do Evangelho é 2 vezes feliz, é mais do que feliz. É bem-aventurado aquele que dá crédito à pregação deste Evangelho. E esse é o papel da igreja, esse é o papel do servo, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E essa é a responsabilidade constante do crente, do cristão que segue a Cristo, né? Esse é o propósito, ter uma vida em comunhão com Deus. Isso requer aquela fome que nós falamos no início, e aquela sede pelas profundezas do Senhor, pela presença de Deus na sua vida. Então é muito importante, como igreja, como servos do Senhor, nós nos aprofundar para ter uma comunhão e uma intimidade, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, e não viver de ouvir os outros falar, mas de desfrutar, de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O reino de Deus não se destina aos que têm pouca fome espiritual, aos que meramente oram, os que raramente oram, que negligenciam a palavra de Deus ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos da vida do mundo. Então, o mundanismo não pode ganhar espaço na nossa vida, mas nós precisamos ganhar espaço no mundo, anunciando Jesus, proclamando o reino do Senhor e anunciando esta salvação. Aquele que comete pecado é servo do pecado. A soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Isso aí nós encontramos nos males de uma vida no mundo, no tópico 3, né? Então é muito importante nós estarmos atentos aí. O pecador se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, ao álcool, né? E tantos outros vícios e queda que são constantes numa vida sem Deus, né? O homem vive sem paz de espírito, trilha caminho de trevas, ele precisa de libertação. Foi o que falamos, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que Deus nos guarde essa inclinação, de satisfazer as paixões, praticar o mal inerente ao homem não regenerado, as inclinações carnais, impureza, avareza, idolatria, entre outras, resultam na separação do homem para com o Eterno, para com o Criador. Por isso nosso Senhor Jesus ensinou que aquele que não crê já está condenado, ou seja, já está separado do Senhor. É preciso crer, é preciso deixar que haja um arrependimento na nossa vida, constantemente estar nos arrependendo dos nossos pecados, nos reportando para o Senhor, pedindo misericórdia, graça e buscar o conhecimento desta palavra, porque aqui está as palavras de vida eterna, nesse livro sagrado. Então, é muito importante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, como falamos. A nossa chegada, nosso encontro com o Senhor, como é que nós vamos estar nesse momento? No dia do Senhor na nossa vida, como é que nós vamos estar? Isso é importante. Então, ser fiel até o fim. Muitos desanimam no meio do caminho, muitos desistem, enfraquecem. Então, é muito importante isso aí. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e a fé no sacrifício da cruz, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. É o que os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Denunciar o pecado, buscar a libertação, anunciar que Jesus é o libertador. Arrependimento significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o valor de voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, ou seja, buscar o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Elementos, destaques da ética e da moral do reino de Deus. Controlar a ira, a fuga da imoralidade sexual, a honestidade no falar. O que Paulo retrata ali em Gálatas? A nova posição do crente em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estavam reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus por Cristo.
co-herdeiros, né? O pecado torna o homem incapaz de se voltar para Deus, de ter comunhão com Deus. Então é muito importante nós aceitar esta palavra. Que Deus nos abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Estamos encerrando aqui a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A última lição do terceiro trimestre. Então, que Deus abençoe você. Eu quero orar nesse momento pelos nossos coordenadores da IBD, evangelista irmão Rudinei, a irmã Diana, né? A tia Diana da Assembleia de Deus Canoas Norte. Queremos orar também pelo Tiago, queremos orar pela Daniela, que estão ajudando o nosso superintendente nesse trabalho, junto, na ponta, né, desta cunha que leva, né, obreiros, professores, alunos ao conhecimento da palavra do Senhor, ajudando a abranger esse conhecimento para todos quantos quiserem, todos os domingos, pela manhã. Nós temos escola bíblica em todas as congregações da Assembleia de Deus Canoas Norte. E eu quero orar também pelo congresso que se aproxima, mais um congresso chegando aí, da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar em unidade de fé, de propósito, nesse momento. Pai eterno, estamos na Tua presença porque sabemos, Senhor da glória, que Tu sempre nos ouve. Te glorificando, Te louvando, Te adorando, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, de poder chegar com confiança no trono da graça, Senhor, agradecendo pela vida dos Teus servos, Pai, que estão na frente desse trabalho, e pedindo, Senhor, que Tu continue dando saúde, sabedoria, que Tu continue, Pai querido, livrando das pestilências, dos acidentes, dos incidentes, Pai. Dá ânimo para cada professor, Pai, da escola bíblica, para cada aluno, Pai. Oh Deus glorioso, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor da glória, ver e ouvir, Pai, as grandes maravilhas que Tu tem feito através da escola dominical, a cada dia mais e mais, até a Tua volta, Pai. Até o dia em que nós nos encontraremos contigo, Senhor, e cada um dos Teus servos, Pai, vai receber das Tuas mãos o seu galardão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o nosso congresso, Pai. Que haja libertação, haja cura, Pai, que possamos reter o aprendizado para a glória, louvor e adoração do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.